Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do município de Palma, Minas Gerais. A banca que irá elaborar a prova será a banca INCP. E nessa aula eu vou falar sobre os conhecimentos básicos de informática no tópico Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Essa é a primeira aula com foco nesse concurso e aqui vai ter outras aulas também aqui no canal, né? Também com foco no concurso e nos tópicos do edital. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe nas suas redes sociais. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. A prova será no dia 14 de novembro de 2021. Nesse slide, nós podemos ver aqui o conteúdo de informática que será cobrado. Vai ser cobrado em informática para todos os cargos do nível médio, como está aqui no topo, conhecimento básico de informática, e também as noções de informática vai ser cobrado para os cargos de contador, engenheiro civil e procurador. E é o mesmo conhecimento de informática, tanto para nível médio como para nível superior, que são esses cargos aqui. Aí eu vou ler um pouco aqui o edital. Conhecimento sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais, conhecimento básico sobre segurança da informação, conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows 7, 8 e 10 e suas funcionalidades, ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos, Microsoft Office 2010 e 2016, conceitos básicos de internet e intranet e utilização de navegadores, browsers, correio eletrônico, site de busca e pesquisa, grupos de discussão, procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis à rede e na internet, conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática, armazenamento de dados e realização de cópia de segurança, backup, organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistema de informática. Então, esse aqui é todo o conteúdo de informática que vai ser cobrado na prova. E vai ser o mesmo conteúdo de nível médio, como eu falei antes, e também para nível superior. Somente nesses cargos aqui, né? Contador, engenheiro civil e procurador. Todos os dados que eu estou passando aqui no slide, né? Eu peguei lá no site da banca INCP. Aí você pode conferir lá também. Aqui eu separei os tópicos por conhecimentos básicos de informática, né? Separei os assuntos por tópicos. Deu 5 tópicos aqui. O primeiro vai ser da aula de hoje, que eu vou estar iniciando aqui. Conhecimento sobre os princípios básicos da informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncional. E aqui será o tema das outras aulas que eu vou estar gravando. Se você quiser adquirir o curso completo de informática com foco na banca INCP, você pode adquirir pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Bom, aqui nesse slide eu também tirei do edital, né, do site da banca INCP. Quadro de provas, nível médio. Agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, ESF, agente de epidemiologia, agente de fiscalização, técnico em enfermagem, ESF, técnico em higiene bucal e secretário escolar. Esses daqui são os cargos. Todos esses cargos vão ser cobrados a informática, conhecimento básico de informática. São 10 questões que vão ser cobradas na prova, entre outras disciplinas também. Nesse próximo slide, nós temos outros cargos também. Atendente de creche, auxiliar de secretaria escolar, inspetor de alunos,
Monitor de transporte escolar. Também vai cair informática, como está aqui, que a gente pode ver. 10 questões de informática também. Nesse slide aqui de ensino superior, eu tenho material do SUS. Caso você vá fazer a prova e sejam algum desses cargos aqui de nível superior e caia SUS, eu tenho material do SUS também de questões. Você pode entrar em contato comigo pelo meu telefone que eu passei anteriormente, que eu te passo mais informações sobre o material do SUS que eu tenho. E aqui, nesse último slide, nós temos os cargos de contador, engenheiro civil e procurador, que também vai ser cobrado noções de informática e vão ser 10 questões também, assim como no nível médio. Então é muito importante você estudar informática para a sua aprovação no concurso. Nessa primeira aula, eu vou falar sobre os conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncional. Mas antes da gente iniciar um pouco da teoria sobre esse assunto, eu vou resolver uma questão da banca INCP, para você já ter uma noção de como é cobrado na prova esse assunto, que eu vou tratar aqui nessa aula. Essa primeira questão foi da INCP, da Prefeitura Municipal de Italva, Rio de Janeiro, para o cargo de advogado de 2019. É uma questão da banca INCP de 2019, para o cargo de nível superior, advogado. Das opções abaixo, assinale a que corresponde a um periférico de entrada. Das opções abaixo, assinale a que corresponde a um periférico de entrada. Letra A, monitor CRT. B, caixa de som P2. C, impressora. D, teclado. Então, qual item abaixo é um periférico de entrada? Bom, se você nunca estudou informática para concurso, você nunca ouviu falar em periférico, nessa palavra aqui, né? Periférico. Então, essa questão vai ser assim, ou está oculto para você o resultado. Mas eu quero te apresentar primeiro a questão, porque nós vamos entender a teoria, depois nós vamos voltar aqui nessa questão para resolver. Só para você ter uma noção de como é cobrado na prova, beleza? Fica tranquilo aí que você vai aprender. Então aqui, das opções abaixo, assinale a que corresponde a um periférico de entrada. Periféricos são peças do computador, tá? Periféricos são peças de computador. Então tem algumas peças que fazem a entrada de dados no computador, fazem a saída de dados e entrada e saída. Então a única peça aqui que faz a entrada de dados é a resposta D, o teclado. Por que o teclado faz a entrada de dados? Porque quando nós digitamos no teclado, os dados vão entrando dentro do computador e sendo processados. Por exemplo, se eu quiser mandar imprimir um documento que eu digitei no computador, eu vou utilizar quem? Qual peça do computador que eu vou utilizar? A impressora. A impressora, ela é um periférico, só que não é de entrada, é de saída. Porque eu digito os meus dados, né, no computador através do teclado. Aí o teclado faz a entrada de dados. Quando eu mando imprimir aquele documento, vai ter que sair em outra peça do computador, que seria quem? A impressora. Então a impressora é um quê? Periférico de saída. Então a banca INCP, ela cobra esse conhecimento do candidato. Quais são os periféricos de entrada, quais são os periféricos de saída e de entrada e saída. Então, eu vou te ensinar nessa aula um pouco sobre esse tema, beleza? Você adquirindo o material completo, vai ter mais exercícios lá para você estar praticando referente a esse assunto que a INCP cobra nas provas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai aprender algumas palavras que são utilizadas na informática para concurso, que é necessário você conhecer também para resolver questões de prova. Então, aqui, termos utilizados na informática para concurso. A primeira palavra, hardware, depois software, depois peopleware. Qual o significado da palavra hardware? Hardware, parte física do computador, suas peças. Exemplo,
teclado, mouse, impressora, monitor, scanner, né, como está lá no edital, joystick, microfone, tudo que é peça de computador é chamado de hardware. Tudo que é físico, tudo que você pode tocar. Tá? Então, hardware é a parte física do computador, são suas peças. Agora, ó, software, parte lógica do computador, seus programas, também chamados de aplicativos. O que são software, né? Um exemplo de software: o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, vírus, entre outros. Android, do celular, WhatsApp, são aplicativos. Então, tudo que é aplicativo, que é programa, tanto de computador como de celular, é classificado como software. É a parte lógica do computador, beleza? Hardware é a parte física do computador, são as peças. E software é a parte lógica do computador. Peopleware é o usuário da máquina. Somos nós que utilizamos a máquina. Então, essas três palavras aqui iniciais, é muito importante você ter o conhecimento dela, né, o significado, para você poder, na hora de ler um enunciado de uma questão, se cair uma palavra dessa, aparecer lá, você sabe o significado, né? Então, ó, hardware, parte física, software, parte lógica, peopleware, usuário da máquina. Outras duas palavras muito cobradas em provas de concurso é a palavra backup e a palavra browser. O que significa backup? Cópia de segurança. Por exemplo, você tem várias fotos no seu computador e você não quer perder essas fotos. Aí você salva essas fotos num pendrive, num DVD e até numa nuvem na internet, né? no sistema de nuvem, armazenamento na nuvem, tipo Google Drive, né? Um exemplo. Aí quando você copia essas fotos suas e salva em um dispositivo de segurança, você está fazendo o quê? Uma cópia de segurança, né? Que é chamado de quê? Backup, que cai em prova, tá? E browser, essa palavra abaixo aqui, significa o quê? Navegador, programa para acessar a internet. Um exemplo de browser é o Google Chrome, tá? Que muita gente utiliza no computador e no smartphone também. Tem outros browsers, além do Google Chrome, como Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, entre outros. Então, backup quer dizer cópia de segurança e browser, navegador, programa para acessar a internet. Recapitulando, hardware, parte física, software, parte lógica, peopleware, usuário da máquina. Backup, cópia de segurança e browser, navegador. Agora a gente vai conhecer algumas peças do computador. São peças que nós classificamos como hardware, que é a parte física, né? E eu vou comentar um pouco sobre essas peças. Aqui nessa imagem tem um computador de mesa, um computador desktop, que é o computador de mesa, e temos as peças aqui, ó. Vou marcá-las aqui. Ó, monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Ó, monitor está aqui, monitor. Modem está aqui, ó, número 2. Ele está entre o monitor e o gabinete. Gabinete aqui é o 3, essa torre, tá? Mouse, caixa de som, impressora e o teclado. Ó, uma coisa muito importante que eu já vou ensinar aqui logo de início. Essa peça aqui, essa torre, que é o gabinete, muita gente chama o gabinete de CPU. Mas você que está assistindo essa aula, você nunca mais vai chamar o gabinete de CPU. Por quê? Gabinete não é CPU. CPU é um chip bem pequeno que fica dentro do gabinete. É o processador. Quando a gente fala CPU, quer dizer quem? Processador. O gabinete é a torre. Então as bancas jogam algumas pegadinhas perguntando assim: qual o nome daquela torre que compõe o computador? Aí vai ter lá as alternativas: gabinete, CPU, monitor, tal. Aí muita gente vai aonde? CPU, só que vai errar a questão. Por quê?
CPU é um chip que fica dentro do gabinete, é o processador. Gabinete é torre, tá? Gabinete é a torre. Pode ser chamado de torre também, tá? Então não chame mais o gabinete de CPU, porque gabinete não é CPU. CPU é um processador, é um chip que fica dentro do gabinete. Bom, então a gente viu aqui, né, essas peças do computador, e cada peça do computador vai ter uma função, como naquela questão lá está falando, né? Qual o periférico de entrada, qual é o dispositivo, o hardware que faz a entrada de dados. Então aqui a gente vai ver, vamos começar do monitor. Monitor, saída de dados, ele serve para sair os dados do computador. Modem, entrada e saída de dados. Gabinete não tem nenhuma função, ele só armazena as peças dentro dele, tá? Mouse, entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então vamos entender por que um é de saída, por que o outro é de entrada e saída e por que o outro é só de entrada de dados. Vamos começar com o teclado, que eu comecei falando sobre ele, né? O teclado está aqui. Quando eu digito aqui no teclado, a informação vai aparecer na tela do computador. Então o teclado ele faz a entrada dos dados. O monitor ele faz a saída dos dados, porque ele transmite para mim algo que está dentro do computador, certo? Então essa é a lógica de você entender qual é de entrada, qual é de saída e qual é de entrada e saída. Você tem que lembrar da peça, o que ela faz, para você lembrar da função dela na máquina. Beleza? Digitei meus dados aqui e vai aparecer no monitor. Então, quando eu digito, eu estou introduzindo dados no computador. Vai aparecer no monitor. O monitor está transmitindo algo que está entrando dentro do sistema. Beleza? Então, o teclado faz a entrada, o monitor faz a saída. Quando eu quiser imprimir esse documento que eu estou digitando, eu vou na impressora. Então, a impressora faz o quê? Saída de dados. Ela não faz a entrada, ela faz a saída daquilo que está dentro da máquina. A caixa de som, saída de dados. Eu mando tocar uma música, vai sair aonde? Na caixa de som. O mouse, ele movimenta o cursor, a setinha do mouse que está dentro do computador. Então ele faz a entrada de dados. O modem, essa peça aqui do meio, serve para acessar a internet. Então posso enviar dados para a internet e receber dados da internet. Por isso que ele é de entrada e saída de dados. Eu envio dados e recebo dados da internet. Entrada e saída de dados. Então essa é a lógica que você tem que entender para resolver questões sobre hardware. Beleza? Então vamos conhecer aqui os periféricos de entrada. Se você quiser anotar no seu caderno esses dados que eu vou passar aqui, essas informações, é importante. Anota aí, periféricos de entrada. Aí você vai colocar todos os nomes das peças que são de entrada. Depois de saída, depois entrada e saída. Isso vai ajudar você a estar guardando esse tema da informática para a sua prova. Lembrando que é muito importante você estudar informática para a sua aprovação. Muita gente zera informática em prova de concurso, não acerta a quantidade mínima de questões na prova por negligenciar o estudo da informática. Então aprenda comigo a estudar informática, faça o resumo no seu caderno para você aprender. E querendo adquirir uma aula mais completa do que essa, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos lá. Periférico de entrada. Vou botar as imagens aqui logo, de todos os periféricos de entrada. Então vamos lá. Teclado é de entrada. Mouse óptico é de entrada. Trackball, que é um tipo de mouse também, é de entrada. Deixa eu marcar aqui, teclado, mouse óptico, mouse comum também é de entrada, trackball, touchpad, que é o mouse do notebook, tá? Esse mousepad, ele não tem nenhuma função, é que nem o gabinete, tem função nenhuma. Mousepad é esse apoio aqui do mouse, em azul. Eu coloquei ele aqui para você não confundir mousepad com touchpad. Touchpad é o mouse do notebook. Mousepad é o apoio do mouse, esse apoio que a gente coloca o mouse em cima, tá? Ele não tem função nenhuma. Scanner é de entrada, webcam é de entrada,
Joystick também é de entrada. Então, todas essas peças são periféricos de entrada de dados. Tem um aqui que está faltando, que eu não coloquei, pode anotar no seu caderno, é o microfone. Microfone, não vai dar para escrever tudo aqui, mas ele também é de entrada. Você pode anotar aí. Microfone é de entrada. Você fala no microfone, vai entrar os dados do computador e vai sair pela caixa de som. Tá? Então, o microfone também é de entrada de dados. Ó, o scanner. O scanner é uma peça, parece uma impressora, mas ele serve para quê? Você coloca o papel aqui, um documento ou uma foto sua, e ele transmite essa imagem do documento ou da foto para dentro do computador. O nome disso é digitalização. Ele faz a digitalização de documentos. Então, ele faz a entrada de dados no computador. A webcam, ela captura uma imagem que está fora do computador para dentro dele. Então, a imagem é capturada pela webcam e é transmitida no monitor. Então, o webcam é entrada e o monitor é saída. O joystick, a função dele é parecida com o mouse. Ele serve para movimentar algo que está dentro do computador, como um personagem lá de um jogo. Tá? Então, ele é de entrada também, joystick. Joystick também é chamado de manete, mas manete é um nome popular. O nome técnico da manete, né, é joystick. Agora a gente vai ver os periféricos de saída de dados. Vou botar as imagens aqui. Então vamos lá, ó. Só de saída de dados agora. Ó. Todos os monitores que estão aqui abaixo, ó, são de saída de dados. Impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet. É a impressora que tem esse cartucho aqui, ó, tá? É de saída. Impressora laser, também chamada de LaserJet. Utiliza toner, que é esse cartucho grande aqui. Impressora matricial. Impressora térmica, é aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, essa impressora de grande porte aqui, ó, como a gente pode ver na imagem. Impressora 3D, são todas de saída de dados, somente saída de dados. Fone e caixa de som são também de saída de dados. Lembrando que microfone é de entrada e a caixa de som é de saída. Então, todos esses periféricos aqui são de saída de dados. Beleza? Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Vamos lá. Como eu falei no início da aula aí, o modem ele é de entrada e saída. Por quê? Nós temos acesso à internet através do modem. Então, nós enviamos dados para a internet e recebemos através do modem. Roteador, hub e switch são peças utilizadas em rede de computadores, são de entrada e saída de dados. CD, DVD, Blu-ray, disquete, cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, memória RAM, também chamada de DDR e memória principal, todos são dispositivos de armazenamento de dados, para a gente armazenar fotos, né, vídeos, eles são de entrada e saída de dados. Tá? Todo dispositivo que armazena dados, nós podemos tirar dados deles também. Por exemplo, pendrive. Você coloca o pendrive no computador. Você coloca suas fotos que estavam no pendrive para o computador. E você pode pegar fotos que estão no computador e passar para o pendrive. Então isso é o quê? Entrada e saída de dados. Placa de fax modem, entrada e saída. Placa de rede, entrada e saída. Agora, ó, monitor touchscreen, que é um monitor de toque na tela. Se especificar monitor touchscreen na prova, é entrada e saída. Se falar monitor sem ser touchscreen, sem ser de toque na tela, é só de saída. Impressora multifuncional, que tem várias funções. Quando falar impressora multifuncional, ela é de entrada e saída. Se for impressora sem ser multifuncional, é só saída. A impressora multifuncional, ela imprime, copia e escaneia. Tem várias funções. Então, por ela ter várias funções, ela é de entrada e saída. Então, toma cuidado para não confundir na prova. Então, a gente vai resolver novamente a questão da banca INCP. Aquela questão do início, né? Ó, das opções abaixo, assinale a que corresponde a um periférico de entrada. Qual item aqui é de entrada de dados? Então, nós temos aqui, ó, monitor,
Monitor de quê? Saída. Caixa de som, saída. Impressora, saída. E teclado, entrada. Agora ficou mais fácil de entender, né? Então a resposta correta é a letra D. Vamos fazer outra questão aqui de outra banca, que é uma questão parecida com as questões da banca INCP. Essa questão é do concurso público do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, auxiliar técnico de educação, IBGP 2020. Acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, assinale a alternativa que apresenta um periférico que é classificado simultaneamente como de entrada e saída de dados. Então, qual item abaixo é um hardware, um periférico, que é a mesma coisa, de entrada e saída de dados? Letra A, impressora multifuncional, webcam, teclado e scanner. Então, a resposta correta aqui é qual? Vamos ver logo. Letra A. Impressora multifuncional, ela é de entrada e saída, como eu expliquei anteriormente. Se fosse só impressora, seria saída. O webcam é de entrada, teclado é de entrada e o scanner também é de entrada. Aqui a gente tem uma imagem de uma impressora multifuncional, né, que escaneia, imprime e copia. E aqui tem uma imagem de um scanner. Então é muito importante você conhecer esses periféricos, né, e suas funções, para você poder acertar uma questão dessa na prova, que vai ser cobrada aí no concurso de Palma, Minas Gerais. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser adquirir o curso completo de informática com foco na banca INCP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e bons estudos!